Olá, bom dia pessoal. Edilson, Tiago. Olá, a gente vai esperar a Marilene entrar e logo a gente começa a nossa live. Olá, Toniela. Esperando a Marilene entrar. Bom Olá, dia, doutora, tudo bom bem? dia, tudo bem? Não estava aparecendo aqui o link para eu mesma me convidar. Eu Estava não tinha esperando o seu visto convite. você entrando, aí eu tava esperando, mas que bom que deu certo. É que de você devia estar esperando Marilene, não essa, né? Não, eu não vi a ex entrar, Ah, tá. não vi ela entrar, não. Bom Vamos dia, gente. começar. Bom dia, né, para todo mundo. O pessoal está animado, né? Às 10 horas de uma sexta-feira, isso é bom. É verdade, que uma quarentena não faz. O que uma quarentena não faz. Está mudando nossos hábitos, né? Com certeza, com certeza. Está mudando nossas prioridades, está mudando a economia e está mudando o cenário dos concursos públicos também, né? Exatamente. E eu acho que a gente já pode começar respondendo, acho que a maior ânsia dos concurseiros de plantão. O concurso público vai acabar, Marilene? O que que você acha? Então, é a primeira inquietação de todo mundo, né? Eu vejo sim, Thaís. Antes mesmo da pandemia, a gente já estava num cenário de crise econômica do Estado, né? Já tinha legislação que engessava novas contratações. Sim, E então, quem trabalha na área, quem é concurseiro, já tinha visto uma diminuição do volume, do fluxo de concursos, né? Então, exato. então, assim, a pandemia, ela com certeza ela vai suspender contratações imediatas, abertura de novos concursos, porque a prioridade agora passa a ser o combate da própria pandemia, né? Mas não dá para afirmar que o concurso público vai diminuir por causa da pandemia. Sim. Ad eterno, né? Vai ser uma situação temporária. É, até porque nesse momento, né, estão proibidas as aglomerações, então a execução mesmo das provas seriam algo inviável nesse momento. Então, claro que os concursos que estão em andamento ou que estavam com as provas previstas para os próximos dias vão ser suspensos, né? Mas eu acredito que a abertura de novos concursos, de provimentos de vagas, de vacantes, na verdade, elas vão continuar assim que a pandemia cessar. E aí vem também a contratação da área da saúde, a área da segurança, que eu acho que vai estar bastante em voga nos próximos meses ou até anos, né? Dependendo de como a gente acabar essa pandemia. É imprevisível quando a pandemia vai acabar, né? Mas assim, o Estado ele precisa funcionar e agora a Sim. crise deixou evidente o quê? Que o serviço público é essencial, né? A iniciativa privada ela não consegue atender uma situação de pandemia, então ficou mais evidente a importância do servidor público das áreas essenciais. Então, Sim. essas áreas essenciais elas precisam funcionar e elas vão continuar funcionando. E Sim. a Constituição obriga que tenha concurso para as áreas funcionarem. Exato. Não, a nossa Constituição ela é muito clara, né, com relação à necessidade de concurso público para provimento de vagas. Então, a não ser que seja uma necessidade temporária, né, específica e excepcional, se não for assim, tem que fazer o concurso público para a gente continuar
tendo todos os serviços essenciais e serviços públicos que a gente tem, né? Sim, uma coisa que o pessoal confunde muito é em relação à decretação da calamidade pública pelo Congresso e o que ela significa. E ela não significa uma licença, né? Não é um salvo-conduto para as administrações, né? Seja a nível federal, estadual, municipal, para os gestores fazerem o que bem entendem, começarem a contratar amigos ou dispensarem o concurso, não é isso. A decretação de calamidade pública ela tem reflexo direto na desnecessidade do cumprimento do orçamento pelo gestor, né? Desobriga ele de cumprir aquelas exigências da lei de responsabilidade fiscal, mas não é assim, não é, digamos assim, festa, né? Com certeza. E esse PLP que foi aprovado, ele vai, na verdade, continuar o que a gente já via, né, Marilene? Que não existe mais, praticamente não existe, na verdade, a criação de cargos para concurso público. O que a gente vê hoje aqui, com a vacância, com a exoneração, com a morte de algum servidor, com alguma coisa que gere a necessidade de fazer um concurso público, mas para aquelas vagas que não sejam, eles falam muito vagas que não sejam onerosas, né? Que na verdade que não sejam criações de vagas. Que não se crie uma despesa, né? Exato. Mas as vagas vão surgindo, as pessoas vão saindo, ou vão passando em outro concurso, ou vão, enfim, falecendo, ou vão tomando outro caminho, as vagas vão aparecendo, elas têm que ser ocupadas, né? Sim. E a forma prevista para isso continua sendo concurso público. Então, gente, não desanimem. Aproveitem a quarentena para estudar. Sim, colocar tudo em dia, se possível. Porque essa oportunidade, né, assim, entre aspas, né, é única. Quando que a gente, né, vai ter outra oportunidade dessa? E já que você não pode sair, não pode ir para restaurante, não pode ir para café, então use o seu tempo para os seus objetivos, né? Sim, algo útil, né? Estuda, faz as suas listas aí de estudos e tudo mais. Que os concursos públicos eventualmente vão ter que voltar, né? Então, vale a pena já perseguir seus sonhos, né? Não dá, o que não dá é para ficar em estado de pânico e esquecer de estudar. Isso não pode, né? Se você fizer isso, seu concorrente vai adorar, né? Com certeza. Aquele que tem a visão, que ele vê a oportunidade nesse momento de crise, né? Que ele está tirando o melhor da crise e provavelmente ele vai ter também melhores resultados, né? Com certeza, com certeza. E os concursos em andamento, né? A gente comentou que o CNJ, no dia 28, ele aprovou uma recomendação para os tribunais para que haja suspensão de todos os concursos públicos nos âmbitos dos tribunais. Mas isso é uma recomendação. Mas a suspensão do prazo de validade ou da realização do concurso? Do prazo de validade. Do prazo de validade. Então, esse aspecto é bem interessante porque também causa uma confusão, né? As pessoas ouvem e acham que elas estão sendo prejudicadas, o concurseiro, quando é o contrário. Exato. Tem que torcer para, primeiro, o concurso não ser homologado. E se foi homologado, para que haja suspensão do concurso, né? Do prazo de validade do concurso. Porque assim... Porque se esse prazo vai correndo no período de pandemia, provavelmente a administração não vai poder fazer a nomeação, a posse, a entrada em exercício. Então, você perde esse prazo dentro da sua contagem de validade. Então, imagine um concurso que esteja expirando no mês que vem. Pois é. Se for de tribunal e acatar essa recomendação, maravilhoso. Mas lembrando que é uma recomendação válida para os tribunais. Outros órgãos, aí eu acredito que fique bastante ligado ao critério discricionário do órgão, né? Mas eu acredito que até por uma questão de princípio, de segurança jurídica, né? Segurança jurídica, boa-fé, confiabilidade, economicidade. Aí tem todos os princípios administrativos, eu acho que eles podem ser invocados. Eficiência. Eu acho que eles podem ser invocados para garantir, ou pelo menos para se argumentar a favor de uma suspensão. E a suspensão, por mais que às vezes o candidato esteja realmente ansioso para tomar a posse e entrar, né, no cargo, a suspensão é o ato que eu acredito que seja o mais recomendável nesse momento. Porque se eles não fizerem a nomeação, como você estava colocando, o que vai sobrar é que o prazo do concurso vai acabar sendo expirado. E às vezes a necessidade do órgão vai vir daqui a alguns meses, quando a pandemia
acabar e aí vai ter que abrir novos concursos e mais gastos para o poder público, né? É um gasto, né? Uma estrutura absurda para você realizar um concurso, isso do ponto de vista da administração. E do ponto de vista do concurseiro, há um compromisso de vida, de esforço, de tempo e de dinheiro mesmo, né? Com pagamento de Sim, cursinho, de aulas. Então, sim, assim, é ruim para as duas partes, né? com certeza. A gente E tem que como, saber lidar. Desculpa, pode falar. e como é que você vê, jurisprudência do STJ, né? Ou é do STF, dizendo que aquele aprovado dentro das vagas que a administração anunciou no edital, eles têm direito subjetivo à nomeação. Sim. Então, como compatibilizar esse direito subjetivo à nomeação com uma situação de pandemia? Como é que você vê isso? Olha, essa eu acho que é o X da questão, né? Realmente, o STF ele julgou em repercussão geral que o candidato que foi aprovado dentro do número de vagas, ele realmente tem direito àquela nomeação, né? E além disso, o Supremo ele disse que a administração pública ela pode fazer a nomeação em qualquer momento, desde que ela faça a nomeação, né? Ela tem o prazo de validade do concurso para fazer essa nomeação. E daí que eu toco de novo no ponto da suspensão. Olha como é importante a suspensão do prazo de validade do concurso, porque se o prazo for suspenso, se o candidato passou dentro do número de vagas, então o prazo vai ser reposto após a calamidade pública, provavelmente, e aí sim vai continuar fruindo desse momento, dessa oportunidade para a administração fazer a nomeação. Claro que tem algumas exceções para essa regra, né, do Supremo, mas eu acredito que essas exceções elas só podem ser aplicadas se não houver nada mais benéfico para o candidato e para a sociedade, que no caso, aí eu volto de novo, é a suspensão do concurso, né, do prazo de validade. Falo do concurso, mas é do prazo de validade do concurso. Porque quando você faz isso, como, de novo, a gente predomina ali não só o interesse público com relação à economia dos atos do Estado, finalidade, boa-fé, mas também para o lado do candidato que depositou sua confiança no Estado quando fez o concurso, né? E não estava, obviamente, esperando uma pandemia que pudesse atrapalhar o plano de nomeação. Mas o que você acha? Você acha que aí é um problema, né? É um problema, assim, eu diria, para o concurseiro ficar muito atento, porque a gente sabe que abusos vão acontecer, né? Pode Sim, perfeitamente ter uma administração que ela se aproveite, né, de uma situação de pandemia para ter a desculpa perfeita para não chamar mais os concursados. A gente sabe que, infelizmente, isso é uma realidade na administração pública. Então, o que eu diria para o concurseiro? Busque os seus direitos, né? sim, sim, Não é, não é, como a Thaís falou, tem que ser uma situação muito excepcional para justificar que aquele aprovado, dentro do número de vagas, não seja chamado, né? sim. Embora a jurisprudência admita isso numa situação excepcional, tem que deixar claro que a situação é realmente excepcional. Sim, e que não tem outra alternativa, só aquela, né? Só aquela de não chamar. E a alternativa a gente acabou de ver, né? Aliás, até anotei, porque no âmbito federal tem um projeto de lei sendo discutido no Senado Federal. É o projeto de lei 1441, né, de 2020. Ele determina justamente isso, né? Diante da preocupação com a pandemia, ele determina a obrigatoriedade da suspensão do prazo de validade dos concursos federais. Que, Então, que, assim, é, e alguns municípios, eu vi normas de prefeitura também, suspendendo esses prazos de validade. Então, como você disse, eu acho que essa é a via mais correta de ser adotada, menos mas gravosa, né? menos gravosa, mas claro que abusos podem acontecer. E se esses abusos acontecerem, aí cabe ao candidato buscar o que entende, né, por direito. Então, Falando nisso, Thaís, como que fica essa judicialização das questões de concurso agora na pandemia? A gente sabe que agora está tendo trabalho remoto da justiça, né? o judiciário está funcionando a todo vapor, né? Inclusive, existem relatórios que falam que o judiciário está mais eficiente agora, sentenciando mais, soltando mais decisões agora do que na época normal do dia a dia, do atendimento pessoal do advogado. Então, por mais que a gente esteja todo mundo em trabalho remoto, e
em casa, né? Nessa quarentena forçada pela pandemia. Falo forçada porque é forçada pela pandemia, pela situação excepcional, né, que a gente vive. Mas agora que a gente está nessa época, o judiciário ele continua prestando o seu serviço essencial, que é um serviço essencial. Sem o judiciário não sobra mais nada, né? Então, os candidatos que entrarem com ação, elas vão ser apreciadas tanto no pedido liminar, ou um pedido de tutela de urgência, se for o caso, quanto vai ter o regular processamento do processo. Isso, acredito que os candidatos... Houve alguma suspensão de prazo na justiça? Ou já passou esse período? Teve suspensão de prazo de processo, né? Teve. Processo eletrônico ficou suspenso até o dia 4 de dezembro. Olha só, minha cabeça. 4 de maio. E aí, a partir do 4 de maio, contando inclusive 4 de maio para frente, todos os processos eletrônicos voltaram a ter seu prazo normal. Os processos físicos ainda estão com os prazos suspensos, né? Mas acho que a questão do teletrabalho, do atendimento ao advogado ainda está em essas questões eletrônicas. A gente pode fazer em alguns tribunais a sustentação eletrônica, pode despachar eletronicamente também, né? Por vídeo, com os magistrados, em alguns tribunais isso já foi implementado. Mas, mesmo com a suspensão dos prazos, havendo pedido urgente, a justiça não para, na verdade, né? Sendo feriado, Natal, Ano Novo, pandemia, a justiça não pode parar, na verdade, né? E que bom, né? Uma boa notícia saber que o ritmo até aumentou ao invés de diminuir. Será que a gente vai ter uma implantação da sistemática do teletrabalho para o futuro? Olha, eu acho que vai ser difícil a gente retornar para as nossas relações como a gente conhecia, na verdade. Eu acho que esse momento de pandemia fez a gente refletir sobre muitos aspectos, né? Inclusive... Sobre o que é realmente necessário, né? Sobre o que realmente é necessário, exatamente. E a parte eletrônica, né? Essa comunicação mais eletrônica que a gente está tendo, claro que o ideal é a gente, principalmente brasileiro, né? Que gosta de estar junto, gosta de ter o calor humano, mas facilitou muito e deu muito mais celeridade e principalmente acho que para os concurseiros, o conhecimento, né? Quanto conhecimento, quanto conteúdo de qualidade gratuito que a gente vê professores de cursinho, coaches disponibilizando na internet. Então, eu acho lives. É difícil até acompanhar a quantidade de live que tem, mas é muito bom porque é muito conteúdo de qualidade, profissionais excepcionais falando gratuitamente, né? Para quem quiser escutar. Então, eu acho que a forma como a gente vê o conhecimento mudou, né? Aquele conhecimento cercado, que para você chegar até o profissional, você não sabe nem como fazer, como falar com ele. Eu acho que essas barreiras foram quebradas e isso é muito bom. E com certeza vai se refletir no judiciário, eu imagino, né? Inclusive tem aluno que fala, né? Nossa, eu não gosto de estudar de forma remota, não gosto de videoaula, eu preciso estar na aula que eu não consigo me disciplinar. E aí eu ouvi de muita gente assim, nossa, me adaptei. Eu me adaptei, já estou adorando a videoaula. Não tem jeito, a gente tem que se adaptar, né? Não, principalmente assim, nesse momento. Não temos alternativa. Então, talvez essa adaptação vai ter reflexo para o futuro, né? Com certeza. Já pensou se as provas de concurso público forem eletrônicas daqui para frente? Eu não consigo imaginar, mas... Eu também não. É uma brincadeirinha, mas é uma coisa que a gente pode pensar, né? Assim, como que as nossas relações foram modificadas profundamente com essa questão da pandemia. Mas eu vejo também um lado muito bom, que é a disponibilização desses profissionais excelentes para trazer conteúdo importante, trazer conteúdo de qualidade, trazer conteúdo que antes ficava cercado por paredes, né? Então, as pessoas que hoje querem ouvir falar sobre concurso, como a gente está aqui hoje, podem entrar na nossa live, podem ouvir sobre isso. Às vezes, pessoas que querem aprender sobre coach, sobre liderança, sobre outros aspectos, que também faz parte de uma disciplina, né, para o estudo de matérias de concurso, etc., também conseguem acessar esses profissionais que são excelentes.
de uma forma muito mais fácil, né? O acesso ao conhecimento agora, mais do que nunca, é fabuloso, né? Sim, com certeza absoluta. E quanto a concursos que estejam já em andamento? Olha a Milena aí. Bom dia, Milena. Lembra dela? Milena Saraiva. Lembro, Milena querida. Um prazer, muito tempo que a Então, gente não se vê. é, o, o concurso que esteja em andamento, né? Se for fase, na verdade, quaisquer fases, né, Marilene, que impliquem atualmente em aglomeração de pessoas, eu não conheço a situação de todos os estados, mas eu imagino que todos eles estejam em alerta com relação a essa questão da pandemia. Então, muito provavelmente, os concursos já tenham sido suspensos, se não na sua totalidade, na sua maioria. Eu imagino, né? Por aí haja municípios que realmente tem um ou dois casos de contaminação por coronavírus. E aí vai É, muito do bom senso do gestor, do administrador, de ver a necessidade que o Supremo ele deixou por conta dos entes federados decidir sobre isso, né? Foi outra exato. questão polêmica sobre esse assunto. Porque como a gente está num regime de federação e não tem hierarquia entre os entes, né, entre a União, entre estados e municípios, então cada ente é autônomo para decidir as suas questões. E aí ele vai decidir com base na sua realidade, é o mais lógico, né? Sim, sim, com certeza. E realmente, a gente, né, não tem como saber a realidade de todos os estados e municípios, mas pelo menos nos mais afetados ou naqueles que estejam em estado de alerta, como, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente sabe que não chegou a um nível de São Paulo, não chegou ao nível dos estados do Norte, do Nordeste, que estão amargando realmente com essa questão da pandemia, mas aqui também os concursos já foram suspensos, né? Não tem mais provas, imagino, em andamento para que haja aglomeração de pessoas, até porque o decreto, aqui o governador já proibiu a aglomeração de pessoas, né? Então, A gente teve a suspensão do PCDF, né? Da Polícia Civil do DF, que era um concurso assim, extremamente esperado. Então eu ouvi tanto choro. Nossa, eu estava doido para fazer essa prova. Foi uma coisa assim, eu entendo. Eu já fui concurseira, né? Eu já tive nesse lugar. E assim, é muito frustrante. Eu consigo entender isso aí. com certeza. Olha só, a gente recebeu uma pergunta aqui, a Linel Pinheiro. Ela, bom dia, como será que fica o concurso de professor temporário do DF? O contrato termina em dezembro, em outubro haveria outro concurso. Ele é para um ano, prorrogável por mais um, o que já aconteceu. O concurso já ocorreu? Isso que não ficou claro, né? Eu também não entendi se o O concurso contrato já termina em ocorreu. dezembro, provavelmente do contrato com o professor que foi aprovado, né? Para o temporário, não é isso? Aline, se puder esclarecer para a gente poder te dar uma resposta mais precisa. Porque se o contrato estiver em vigência, o contrato vai permanecer. Vai permanecer. É, Ele acontece a cada 2 anos. Deve ser o concurso para temporário, que deve, né, a cada 2 anos. Nesse caso, segue a lógica geral, né? sim, se a pessoa já foi contratada, ela continua com o contrato vigente até em outubro em outubro agora aconteceria novamente A prova, né, então. a prova, provavelmente, né? Aí vai Bom, depender muito, então, do andamento da pandemia, que é imprevisível, né? A gente sim, ainda está calculando, ninguém sabe exatamente o impacto que vai ter, inclusive na economia, né? sim, exatamente. Isso vai depender muito. Tem gente que acha que o impacto econômico ele vai de cara automaticamente implicar uma diminuição de concurso. Não necessariamente, não necessariamente, porque o que vai acontecer? O Estado vai ter que agir como interventor na economia. Então, como que ele age como interventor? Ele age por aí colocando mais serviços públicos. Aí ele vai necessitar de mais agente, mais servidor. Ele vai ter que dar uma aquecida na economia. Talvez ele ache dessa forma. Então, pode ter até um aumento à primeira vista. É imprevisível. Por hora, é prematuro a gente fazer uma previsão, né? Que vai assim, diminuir drasticamente. Não é bem assim. É.
Na verdade, os contratos relacionados, o contrato, eu falo concursos, né? Os concursos, seja de temporário, seja de cargo efetivo, ligados à saúde, segurança e também educação, né? São as três áreas que eu acredito que sejam as áreas mais sensíveis de qualquer estado, na verdade, né? Então, e que tem um apelo muito grande, porque sem educação, sem segurança e sem saúde, o estado está praticamente à beira de um caos, né? Então é possível, sim, que os concursos retomem e retomem por essas áreas, principalmente. Sim, ou em áreas que o Estado resolva realmente agir como interventor na economia, Sim, fomentando a volta da economia, o aquecimento da economia, né? sim, pode ser sim, com certeza. E Então, aí a sim, não gente. necessariamente a gente vai ter uma diminuição drástica, né, nas contratações por parte do poder público. Sim, exatamente. Agora, claro que dá uma esfriada, mas por causa dessa situação excepcional. Mas voltando à normalidade, que eu espero que não demore mais muito tempo, né? Pela experiência dos países, né, que já foram afetados, que já passaram por isso, o prazo, mais ou menos, são de 3 meses. Então, a gente já está quase no final. Eu estou torcendo, minha visão otimista, né? Me leva a acreditar que a gente já está passando pela curva de um modo que a gente consiga trazer a normalidade o mais rápido possível. Mas o fato é que esses concursos eles podem voltar assim que normalizarem a situação, né? E provavelmente os concursos que estão em andamento vão acontecer isso, porque existe um ônus também para o poder público, né? Porque ele já arcou com aquele concurso público, com a realização daquele concurso público, e as empresas precisam também continuar dando seguimento àquele contrato. Então, tão logo, acredito, a situação de calamidade pública termine, os concursos que estão em andamento podem retomar, né? Não haveria nenhum empecilho para isso. E outra dúvida também que aparece justamente é essa, né? Quando o concurso já está em andamento, né? Tem uma prova marcada para o mês que vem, que foi suspenso, ou tem um teste de aptidão física, né? O famoso TAF, que também, em geral, esses testes, essas fases do concurso que importam em aglomeração, elas têm um cronograma alterado, mas não quer dizer que, passada a pandemia, e isso que a administração, na minha opinião, deve fazer, passada a pandemia, a administração tem a obrigação de continuar com essas fases, dar andamento a essas fases. Sim, com certeza. Até porque a necessidade que ela tinha quando publicou o edital, né, necessidade de provimento daquelas vagas, ela não acabou por causa da pandemia. Muito pelo contrário, provavelmente deve ter aumentado, né? Provavelmente aumentou. Então, o lógico é que a fase continue. Então, mais uma vez, a gente alerta. Se tiver um abuso, né, determinada órgão ou gestor, que pela pandemia eu cancelo. Não é assim, não funciona assim. Ela vai ter que demonstrar realmente que cancelar já um concurso em andamento é o único caminho. E eu acho Sim. difícil, na prática, ela conseguir colocar isso, né? Ah, acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que seja bastante difícil, porque até porque tem toda uma responsabilidade do gestor, né, Marilene, que empenhou dinheiro nisso, que empenhou recurso público, porque a gente não pode esquecer que a execução de um concurso público ela não é uma coisa barata, e mesmo que fosse, existe uma responsabilidade do gestor que autorizou aquele concurso, que destinou verba pública, dinheiro meu, seu, de todo mundo, né, para a execução daquele concurso público. Então, você justificar que você deu andamento num concurso, mas que de repente você não precisa mais por causa da pandemia, precisa ter um nexo entre uma coisa e outra, né? Entre a não necessidade mais e a pandemia muito forte, praticamente inafastável. O que eu não consigo imaginar aqui uma situação que justifique isso, né? Eu também não. Outra questão também que o pessoal pergunta muito é sobre a contratação de temporários e se isso não seria uma burla ao concurso público, né? Esses contratos sem concurso de agentes, vamos supor, agentes de saúde, É. feitos assim por causa da necessidade da pandemia. Se for, minha opinião, né? Aí a gente checa se bate com a sua. Mas a minha opinião é, se for um contrato emergencial por causa da pandemia, por algum, a pandemia por si só, ela
já traz para a gente vários aspectos que necessitam, às vezes, de contratação imediata. Por exemplo, um município que está sem médico, ele não vai dar tempo e ele nem pode fazer um concurso público para que daqui a alguns meses se selecione uma pessoa capacitada para ocupar aquele cargo. Então, é possível que o poder público faça essas contratações emergenciais e temporárias baseadas na exceção da Constituição. Na verdade, ele até se vê na obrigação de fazer isso, né? Sim, exatamente. Imagina ali a situação, por exemplo, de Manaus, né? Olha só o Christian aqui, meu colega de faculdade. Sim, então o que acontece ele tem, na verdade, prática, como você disse, obrigação de dar seguimento àquele serviço público que está sendo requisitado, que está sendo necessário naquele momento e de forma temporária, né? Vamos lembrar que também a terceirização, aliás, a contratação temporária, ela não é também um salvo-conduto para que o gestor faça o que quiser por tempo que ele quiser. Não, tem que ter uma questão muito pontual, uma questão bastante clara e emergencial e temporária, como o próprio nome diz, né? Para que saia daquela emergência. Então, é possível, sim, que em época de pandemia se faça a contratação temporária. E isso não quer dizer que haja, pelo menos na minha visão, uma preterição aos candidatos do concurso público. Porque, às vezes, como a gente estava dizendo, as provas estão suspensas, não é possível continuar fazendo as provas e o Estado tem aquela necessidade imediata de pessoal capacitado para a execução do trabalho que seja essencial. Inclusive, pode acontecer que, por causa da pandemia, um médico que foi aprovado no concurso público, ele seja nomeado e entre em exercício agora na quarentena, né? Sim, sim. As nomeações, e é engraçado isso, em alguns lugares, elas não estão suspensas, porque a nomeação ela não precisa da presença do candidato. A nomeação é um ato administrativo, então eles nomeiam, às vezes a posse coletiva está suspensa. Né? Aquela posse que você vai até lá entregar os documentos pode ser suspensa, aí você não precisa observar o prazo da lei. Mas a nomeação, às vezes não. E engraçado que tem... cargo, o aprovado é nomeado e já do teletrabalho. Já. Exatamente. Não tem nenhum prazo de conhecer o pessoal dentro da repartição. Ele vai conhecer pelo Zoom, né? Pelas reuniões à distância. Vai primeiro aprender a mexer no Zoom, que esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio é conhecer o pessoal à distância. E depois realizar o trabalho. E depois realizar o trabalho, exatamente. Mas é interessante seja, isso. Seja médico ou agente da segurança, né? Que aí, inclusive nesse projeto de lei que permitiu o congelamento dos salários, não sei se você acompanhou pela imprensa. Sim. Ele já está para sanção presidencial, né? Então, determinou o congelamento dos salários na esfera federal até o final de 2021. E aí ficaram de fora justamente quem está se expondo mais ao risco, né? Que é o pessoal da segurança, o pessoal da saúde, da educação também, né? Essas três vertentes que você já mencionou. Porque é até engraçado, eu recebi uma pergunta esses dias falando exatamente isso. O que você acha você acha que vai acontecer o congelamento de salários? Eu acho que o governo está caminhando para esse lado, sim, né? Mas... Na verdade, se cogitou, inclusive, de diminuir o salário. Então, assim, eu sou servidora pública. E 25%, né? Não era isso? A gente recebeu até com certo alívio a notícia do congelamento, porque congelar é melhor do que diminuir, né? Olha só, a gente recebeu uma pergunta aqui. Acredita que após o fim da pandemia haverá uma retornada forte da publicação de editais? Então, é o que a gente tinha falado, né? Essa diminuição ela não decorre automaticamente da crise provocada. O Estado ele pode ser chamado a intervir mais, inclusive na economia, e essa intervenção do Estado vai demandar mais contratações. Então, pode ocorrer um aumento ao invés de uma diminuição. A gente tinha falado antes, né, que é prematuro até fazer agora uma previsão quanto a isso. Mas qual é a sua visão sobre o contexto? Eu acho também que é possível que haja uma publicação maior de editais, principalmente nessas áreas mais sensíveis que a gente estava comentando, né? Que é educação, saúde e segurança. Eu acho que vão ser as áreas que o governo
pode priorizar por uma questão de atendimento mesmo à população, mas ele também pode querer, como você disse, aquecer a economia, contratando, fazendo contratações, ou fazendo concursos públicos para outros cargos que, lembrando, né? E aí eu volto lá para o começo. A gente, esse PLP que o 39, né, de 2020, acho que é 39. PLP 39. Ele proíbe os concursos públicos mais no sentido de criação de novas vagas, criação de cargos novos. Isso não significa que ele não possa suprir aquelas vacâncias. Então, eu acho que esse é o ponto essencial que a gente tem que prestar atenção. Depois, pós-pandemia, se houver uma necessidade de contratação de determinadas áreas e tiver candidato aprovado, por exemplo, o governo não vai poder fazer, o Estado, né, não vai poder fazer contratação temporária. Né? Aliás, até pode, mas em algumas situações muito específicas, ou fazer contratação de terceirizado, porque vai ter concurso em andamento, ou concurso com candidato aprovado, e aquelas pessoas, elas voltam, é vida normal, né? Vida que segue. Aquelas pessoas, elas voltam a ter o direito à nomeação imediata, elas não podem ser preteridas pela contratação de terceiros. A questão de temporário também tem que ser limitada, às vezes, a um trabalho muito específico, muito pontual que o Estado tenha, muito sazonal, exatamente. Então, eu acho que a vida, ela volta a retomar após a pandemia, né? É isso que a gente espera, né? É isso que a gente espera. É isso que a gente espera. E, na verdade, o que fica claro dessa situação, né? É que toda a sistemática da Constituição para contratação de agentes públicos, né? O concurso público, continua sendo a forma mais democrática, que atende mais ao princípio da moralidade, da eficiência, né? Que evita a politicagem, porque atende também um princípio de impessoalidade. Realmente a meritocracia, quem demonstrou maior aptidão para ocupar aquele cargo. Então, continua sendo privilegiado, né? Essa forma que a gente considera extremamente avançada de contratação por parte do Estado, de agentes públicos. E é engraçado que sempre quando tem assim, essas mudanças nas nossas legislações, etc., o primeiro pensamento, as primeiras notícias que saem o concurso público agora vai acabar. Sempre tem uma notícia assim. E aí você estava falando, eu estava me recordando quando eles estavam querendo fazer essa aprovação da contratação de terceirizados, né, pelo poder público. E aí, de alguns serviços. E aí, de novo, vieram, não, porque agora o concurso vai acabar. Gente, o concurso está lá na Constituição. Ele só vai acabar se mudarem a nossa Constituição, se tirarem o artigo 37, porque até lá o concurso público vai ser a única forma de provimento de cargo possível, exceto, claro, cargo de confiança e comissionado. Que é questão comissionada, né? Mas o concurso público, ele é regra, ele não vai acabar. Então, mesmo no estado de pandemia, e eu acho que é interessante a gente ver o quanto a nossa Constituição é forte, porque mesmo em estado de pandemia, os nossos concursos públicos, eles não podem terminar, porque a gente tem isso muito forte de que o serviço que é prestado pelo Estado, ele tem que ser prestado de uma forma moral, de uma forma impessoal, e isso tudo a gente, claro, né, com bastante eficiência, né? E isso tudo a gente só garante fazendo prova de concurso público, selecionando aquelas pessoas que estão melhor adaptadas, melhor preparadas para aquele cargo público. E não existe essa outra forma. A Constituição, ela permite o temporário, ela permite o comissionado, sim. O terceirizado, inclusive, sim. Mas para casos excepcionais, são exceções. E isso a pandemia, para mim, ela não altera. O que você acha, Marilene? Você está de acordo? Então, o que eu achei muito bom, assim, outro lado bom da pandemia, é que ela demonstrou a solidez das nossas instituições, né? A gente vê que a decretação do estado de calamidade pública, ela não provocou assim, uma desorganização do Estado. Pelo contrário, ela demonstrou que as instituições continuam fortes, que elas estão vigilantes, que o Supremo interveio e falou, definiu como que fica o pacto federativo, qual o papel do Estado dentro da federação, da União, do município. E assim, eu achei uma oportunidade maravilhosa de
estudos para a gente que é da área de direito administrativo, porque muitas situações que a gente conhecia só teoricamente, pelos livros. Quando você viu antes uma decretação de estado de calamidade pública? Olha, geral, assim, nunca tinha visto. A gente nunca tinha visto, né? A gente só via nos livros, né? Sim, exatamente. E até essa discussão sobre o serviço público, né? Porque eu me lembro, e olha como que são as coisas marcam, né? Eu me lembro quando eu era estudante da faculdade ainda, e estava lendo a parte ali de Pietro, que falava sobre como que você colocava o servidor público à disposição da administração pública. E eu me lembro que eu falei assim, isso aqui nunca vai acontecer, né? Assim, lendo, eu me lembro claramente desse momento. Falei, isso aqui nunca vai acontecer, redução de salário, essas... Então, e hoje a gente já vê essas discussões. Hoje então, é uma possibilidade concreta. É. Aliás, é bom para a gente falar aqui para quem está nos ouvindo que é possível sim uma diminuição do salário do servidor público. E, inclusive, a Constituição permite que, em situações muito excepcionais, muito comprováveis, até a exoneração do servidor estável diante de um desequilíbrio de conta pública, né? Sim. E eu acredito também que na própria... Não sei se foi na MP, não, que não se aplica, mas tem, acho que um projeto que fala sobre isso também, que depois eu vou até pegar aqui e falar com o pessoal. Eu não me recordo exatamente do número do projeto, mas é um projeto que possibilita exatamente isso que você está dizendo. Olha, se for impossível manter o servidor, a exoneração ela não é uma punição, fato, né? não vai ser uma punição e não vai ser um fato, um ato, na verdade, que é ilegal. Muito pelo contrário, ele tem um respaldo legal. Eu acho que isso acontecer, a exoneração do servidor público acontecer por causa da pandemia, vai ser algo muito excepcional. Não acredito que a gente vá chegar até lá. Espero, pelo menos, que a gente não chegue até lá. Mas realmente é possível, né? Teoricamente, sim. Agora, assim, é uma situação para que se concretizar, é mais difícil. Inclusive, tem várias exigências na Constituição. Teria que ter uma exoneração primeiro do pessoal comissionado, né, que não tem vínculo efetivo com o Estado. Sim. A partir desse número é que passaria, então, para os não estáveis, ou seja, os servidores que estão dentro daquele período do estágio probatório. Então, somente ultrapassar essas duas possibilidades... Barreiras, né, vamos dizer assim. Essas duas barreiras. Aí passaria para o servidor estável. Sim. Mas eu acho que a gente não chega até lá. Eu acho que o nosso Estado vai conseguir se recompor e reaquecer a economia a ponto de não fazer isso. Até porque a gente já vem vendo, na verdade, e aí a gente volta lá para o comecinho da nossa live, né? Que há mais de 10 anos, pelo menos há 10 anos, os estados eles já estão com uma restrição orçamentária bastante real, né? Bastante já concreta. Tanto é que os órgãos públicos eles já estão funcionando com muito menos funcionários, muito menos servidores do que deveria funcionar no sentido de distribuição de trabalho de forma tranquila, né? O que a gente vê muito é que sindicatos, eles reclamam que, havendo uma demissão em massa, o trabalho do órgão ele vai ficar prejudicado porque não tem gente suficiente para continuar perseguindo aquele trabalho que precisa ser feito. Então, se essa restrição orçamentária já existe há pelo menos uns 10 anos e os concursos públicos já têm diminuído para serem feitos apenas para suprir aquelas vagas, né, que surgem por aposentadoria, por exoneração e etc., eu acho que o ideal, aliás, acho que o provável é que o Estado continue nessa vertente, né? Fazendo os concursos públicos para suprir aquelas vagas que realmente sejam essenciais para o funcionamento dele, né? Na verdade, a norma que autoriza o congelamento, ela fala exatamente isso que já acontece na prática. Ela não diz se os concursos vão acabar, porque ela determina a proibição de novas vagas até 31 de dezembro do ano que vem. Sim. Então, muita gente se assustou, nossa, não tem mais concurso, não é isso. Né? É uma situação que já acontecia na prática, que agora está na lei, né? Sim. E, inclusive, eu acho o seguinte, vamos ver se você concorda.
até o final do ano que vem é muito tempo. Em surgindo uma necessidade excepcional, pode perfeitamente haver uma nova norma revogando parte daquela para autorizar a abertura de outras vagas ainda. Sim, e o próprio órgão ele pode fazer essas solicitações de concurso público para o Ministério de Planejamento ou para o órgão que seja competente para liberar a verba. E tendo essa autorização, eu acredito que mesmo com a legislação, na necessidade, né, numa necessidade realmente essencial, eu acho que o prazo que foi estipulado não prevaleceria, né? Até porque eu acho que a gente vai seguir mais o prazo da nossa calamidade pública, né? Enquanto tiver calamidade pública, provavelmente não vai haver concurso, mas depois eu acho que as coisas vão retomando normalmente. É o que provavelmente vai acontecer, o cenário mais provável, né? O cenário mais provável, sim, com certeza, né? E lembrando que os candidatos, eles têm ainda... A gente não está num estado de exceção, né? A calamidade pública não é um estado de exceção. Então, os candidatos que estão Não nesse... né? Exatamente, exatamente. Então, os candidatos que eles estão, assim, nessa ansiedade, né? Ah, meu concurso foi publicado, eu já paguei, já fiz algumas fases, não sei como é que vai ficar. Os candidatos que já estejam aguardando a nomeação, eles ainda têm o direito, né, enfim, de serem nomeados, de conseguirem permanecer no concurso público. Nada disso foi superado por causa da calamidade pública. Eu acho que isso é importante ficar claro também para quem está ouvindo e para quem é interessado nessa área, né? Sim, inclusive eu acho que, dependendo do lugar, do estado, do município, tem que ter uma justificativa até para essa mudança de cronograma, né? Imagine aí um município, um estado que tem muito pouco caso da coronavírus. Então, qual a justificativa para você parar se não está tendo... Então, tudo isso aí entra na razoabilidade, na lógica jurídica até do gestor, né? Como ele vai lidar com essa situação concreta. Com certeza. A gente recebeu aqui uma pergunta da Roquete Oficial. Novas provas OAB. Eu não sei se é da OAB. Essa é contigo. Eu não sei se é da OAB ou se eles estão perguntando para a OAB. Mas aqui, enquanto tiver o estado de calamidade pública e a impossibilidade de fazer, de ter aglomerações de pessoas, não é inviável a execução de provas, né? Então, aí onde poucos casos, cite um município. Olha, eu recebo no meu Instagram, assim, gente falando, tem uma pessoa contaminada, tem duas, mas agora eu não me recordo o nome do município. Tem municípios que ainda não foram afetados ou que não vão ser afetados porque são, enfim, não tem tanta circulação de pessoas. Prova virtual, ela está colocando aqui as virtuais. Prova virtual é uma questão muito difícil, porque você precisa ter um controle muito grande. Eu não sei se existe estrutura hoje que possibilite a aplicação de uma prova que não pode ter consulta, que tem que ter fiscal, sem a possibilidade de controle. Então, é a fraude, exatamente. Então, não acredito que vá ter provas virtuais. A gente até brincou sobre isso aqui mais cedo, mas acredito que não vai ter prova virtual. E provas onde demandem aglomerações de pessoas, também, por enquanto, pelo menos no Distrito Federal, que é a realidade onde a gente está hoje e onde a gente conhece, não tem a possibilidade. Enem. O Enem vai ter? Eu não sabia. Vai ter a prova do Enem? Normal? Eu também não sabia que prova do Enem às vezes está agendada muito mais para frente, né? Pode estar agendada para frente. Aqui no DF, que a gente, né? Aqui é proibido qualquer tipo de aglomeração, né? Exatamente. Então, se tivesse prova, eu não sei quando é a prova da OAB, mas se tivesse prova da OAB marcada agora para esses meses próximos, não tem a possibilidade de fazer por enquanto, por causa da aglomeração de pessoas, né? Então, normalizando... Eu que trabalho no Congresso, primeira vez na vida que a gente não tem sessão presencial. Né? Então, imagina, nem o Congresso Nacional funcionar durante a pandemia. Quer dizer, não funcionar presencialmente, né? Ele está funcionando virtualmente. Sim.   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 Votações à distância.
Falando, vamos aguardar, vamos torcer para melhorar. Sim, é o que a gente pode fazer nesse o que a gente momento. pode fazer. E É, pensar sobre isso e assim, agir de forma proativa na parte que a gente tem o controle, né? E o que a gente tem o controle nesse momento para os concurseiros é estudar. sim, Para os que já estão fazendo concurso, em caso de abuso, é procurar seus direitos na justiça. A justiça continua funcionando. E a sim, gente ela não aconselha está mesmo parada. a não deixar barato nada, nenhum abuso, né, em nenhuma parte do Brasil. A administração continua submetida a princípios constitucionais, a normas e tudo, né? Os É. agentes não pode agir tirando da sua cabeça, segundo a sua vontade pessoal. O conselho que a gente dá é esse. Sim. Inclusive, eu acho que eu até te mandei uma notícia, pelo Instagram, que os gestores, na verdade, eles podem, inclusive, responder em processo de improbidade, né? Das tomadas de decisões que eles tiverem agora, nesse momento. Então, lembrando que desvio de função, né, é tão grave que gera improbidade administrativa do gestor. E decisões na pandemia também que impactem, às vezes, num prejuízo de centenas ou milhares de candidatos que estão prestando concurso público, a improbidade também não fica longe disso, né? Não Tem fica longe de consequência. uma Exatamente. Então, de Inclusive, é novo, previsto na lei de improbidade um dispositivo específico que é dispensar indevidamente alguma coisa assim com concurso público. Né? quer Não dizer, sei se você lembra, mas tem. tem sim, tem Ou sim. você entraria na parte de desobedecer princípios constitucionais da administração pública também, na parte genérica, né? Sim, a norma da improbidade ela é bastante ampla justamente para não restringir, né, a determinados tipos que impossibilitem depois a responsabilização do próprio gestor, né? É que tem uma pergunta, o AB e o surto na Papudo, o que pensam? Aí eu vou dar a visão de administrativista, porque penal realmente não é minha praia. Mas o que eu falo é o seguinte: se tiver mortes em presídio, se ficar comprovado que o Estado poderia ter evitado aquela morte, não evitou, o que gera? Responsabilidade civil da administração pública, que é muito séria. Tem uma jurisprudência, não sei, tem críticas contra essa jurisprudência, mas ela existe que, em caso de morte de detento, é muito difícil que a administração escape de uma indenização. É, A não ser que ela demonstre, assim, muito claramente que ela fez tudo para evitar aquela morte e não conseguiu, mesmo tomando todas as medidas, evitar. sim, Então, aí é onde entra essa questão de surto e essa crítica toda que se faz à soltura de presos, né, nessa época da pandemia. sim. Talvez a doutora É, Thaís tenha mais expertise em penal. não, eu não, não é a minha área, né? Mas eu concordo com você, Marilene. Tem essa jurisprudência, e elas são aplicadas, inclusive, quando tem rebelião, né? Que é um fato extraordinário, assim, vamos dizer, né? Não é um fato, não vou dizer que não seja comum, mas que não é um fato ordinário, vamos dizer assim. É uma coisa que realmente surpreende. E nesses casos, se for provado que o detento não estava na rebelião e que o Estado não cuidou da segurança dele, realmente existe uma responsabilização. Então, eu acredito que essa jurisprudência pode ser trazida, sim, para o contexto de uma pandemia, né? Que se o Estado não tomou todas as providências que deveriam serem tomadas para garantir a segurança e saúde daquele detento, daquela pessoa presa, então ele pode, sim, ser responsabilizado, né? E as pessoas, eu entendo como um leigo, né, que são, elas ficam revoltadas, né? Assim, por que tem que cuidar desse bandido que fez isso, fez aquilo? Mas a gente que é da área do direito, a gente tem que ter uma outra visão, uma visão jurídica. A gente não pode ter a mesma visão de alguém que não é da área, né? Para isso a gente estuda os princípios, estuda a responsabilidade do Estado. Então, realmente, Exatamente. é uma questão que se você é o juiz da vara de execuções penais ou é o administrador do presídio, você fica numa situação bastante delicada, né? Sim, com certeza. Mas, de novo, né, tem que provar que o Estado não tomou todas as providências que poderia ter tomado. Então, eu realmente eu não conheço a realidade da Papuda, eu não sei como funciona, mas imagino que deva ter precauções lá dentro com relação à utilização de luvas ou disponibilização de materiais de higiene, enfim, eu realmente não sei como fazer isso dentro de uma Papuda, né?
Mas existe sim, com certeza, a possibilidade, e mais eu acho, não é nem possibilidade, é a necessidade do Estado garantir a saúde, a segurança e a vida dessas pessoas também, né? A Raquel está falando, né? Tutelar o direito à vida, exatamente isso. Né? A Sim. gente não pode esquecer que existem pessoas que ali também estão, e mais, estão sobre a guarda do Estado. Então, se o Estado Aí não gera um consegue dever garantir... especial do Estado de cuidar, né? Justamente Exatamente. pela guarda que ele tem daquela pessoa. Ela não tem como se defender igual a gente. Você pode evitar um monte de coisa ficando na sua casa, evitando certos lugares. Mas o preso não, ele está ali. Ele realmente ele fica a mercê de como o Estado vai cuidar da integridade física dele, né? Sim, com certeza. Então, existe sim essa possibilidade de trazer essa responsabilização. E aí, de novo, pandemia não é um estado, não é uma situação que tira toda a responsabilidade do gestor. Tanto com relação a essas decisões difíceis, né, essas decisões em estabelecimentos e órgãos do poder, mas também com relação ao concurso público, como ele vai gerir o serviço público. Então, isso tudo entra numa questão de responsabilização muito grande, né? Sim. Mas eu acho que daqui a pouco a gente vai ser expulsa pelo Instagram, né? Vai, eu tô olhando aqui, daqui 2 minutos a nossa live encerra. Situação atípica mesmo, muito complicada, Gia, exatamente, muito complicado. Gente, eu espero então, já vamos despedir antes de serem expulsos, né, Marilene? Acho que Sim, fazer consideração, né, que não desanimem, continuem estudando, aproveitem esse isolamento forçado que a gente está agora, aproveitar o seu tempo na parte que você tem controle. Não adianta você ficar imaginando isso ou aquilo, você tem que agir com a situação que a gente tem hoje, com o que a gente espera, né? é, Pena, achei minha própria live, adorei também. Eu já conhecia é, a doutora Thais, eu tenho uma atuação brilhante lá na Comissão de Fiscalização de Concursos. É uma honra é. trabalhar com ela e agora fazer essa live, fiquei muito feliz. Eu que fiquei muito feliz. Eu e a Marilene realmente a gente já tem um relacionamento anterior e isso facilita muito, né, Marilene? A dinâmica. Então é muito bom, na verdade. Trabalhar com pessoas que a gente admira, na verdade, é muito bom. E eu Nossa, admiro muito maravilhoso. você. Né? Mas é isso, gente. Olha, não desanimem. Concurso público não vai acabar. Eu acho que a gente pode encerrar a live como a gente começou. O concurso público não vai acabar. Não vai acabar. Então, continuem em frente aí, estudando, e se direitos forem violados, a justiça sempre vai estar à disposição e aberta para receber essas ações. Eu sou servidora pública, tenho muito orgulho de pertencer aos quadros do Estado. Acho que é uma boa carreira, continua sendo uma boa opção de vida. Minha experiência é ótima, eu aconselho realmente, acho que inclusive vocação. Claro que tem gente que não nasceu para ser servidor público, mas para quem não tem assim tão claro que não acha que não nasceu para o serviço público, continua sendo uma bela opção de vida e eu aconselho. Com certeza, com certeza. Gente, então espero que vocês tenham gostado. Eu adorei trabalhar com a Marilene hoje, foi muito bom, essa live foi muito boa e a gente vai agendar a próxima, sim, com certeza. Nossa, vai ser uma honra, um prazer. Tá certo, então. A gente tem 1 minuto e 21. A gente já recebeu o alerta aqui. Ah, aparece o alerta no seu, né? O meu não aparece. Apareceu aqui 1:10. A gente tem exatamente 1:10 agora para encerrar a live. Mas eu. Então fale, Thaís, aproveita esse 1:10. Qual foi a sua alteração na sua rotina de advogado? Você é advogado em tempo integral, né? Em Full tempo time. integral. Eu acho que eu estou trabalhando mais agora do que eu estava trabalhando no escritório, porque a gente não tem mais a divisão, né? Então, a minha casa virou meu escritório. Então, estou aqui com o computador ligado, celular, e O é WhatsApp isso. não para. O WhatsApp não para, tem que carregar o telefone pelo menos 3 vezes durante o dia. Mas a gente vai levando. E como está sendo o relacionamento com os clientes? Eles continuam procurando, ligando, mandando mensagem? Manda, liga. A gente acabou transferindo todas as ligações do escritório para os nossos telefones, então a gente recebe as ligações normalmente dos nossos clientes. Tá tudo. Como essa pandemia permitiu a gente fazer essas determinadas situações, né? Então, coisas que a gente nem imaginava, a gente consegue hoje fazer. Então, É o isso. ritmo continua a todo vapor, né?
A todo vapor. E vocês também, né? Aumentou. A mesma experiência que tu, aumentou